estamos novamente aqui do Iguatemi Rio Preto para o terceiro bloco do Projeto Maternidade, hoje no dia 4. Mais um super time aqui de profissionais, de pessoas importantes para falar desse tema maravilhoso que é a maternidade. No segundo Projeto Maternidade da Revista Saúde da RR Marketing Médico. E eu já vou passar a palavra para a Kelly. Kelly, vamos apresentar, né, as pessoas. Doutor, queria que você se apresentasse. Eu vou começar aqui pelo Dr. João Paulo. Só se apresentar, doutor, falar qual que é a sua especialidade, o seu nome e é isso aí. Depois a gente vai passando um por um. Oi, boa tarde. Meu nome é João Paulo. Sou pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tenho uma especialidade em pneumologia infantil também. Tá? Eu resido em São José do Rio Preto. Tenho uma clínica aqui, uma clínica em Potirendaba. E o meu forte de trabalho é na parte do Alsta. Dentro do consultório a gente faz mais reservado principalmente às crianças. Eu faço parte mais da parte de puericultura, crescimento e desenvolvimento das crianças. Fui convidado pelo Renato, pessoal da Revista Saúde, e quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para qualquer dúvidas que vocês tiverem. Muito legal, doutor. Vai ser um bate-papo legal. Vamos lá. Mila, fala um pouquinho dessa experiência também, que acho que é nova para você. É, super nova. Mas a gente está muito feliz que você está aqui hoje. Obrigado. Obrigado pelo convite, por acreditar em mim, né? De um tema super legal, que para mim, como se diz, graças a Deus, eu sou empresária, mãe, influencer, né? E é muito gostoso poder falar do que a gente gosta, né? É fácil também, não tem dificuldade nenhuma. Legal. É isso aí. Legal. Doutor Gustavo, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Gustavo Marcato, sou médico vascular, sou empresário e dedico a minha área de atuação na medicina para o cuidado das varizes e os sintomas mais relacionados às veias, que é a nossa especialidade. Então, acho que vai ser muito interessante a gente falar um pouquinho aqui hoje algumas coisas que são muito frequentes que acontecem durante a gestação, para esclarecer e passar algumas informações para vocês. É isso aí, Renato. Legal. Doutor, até agora aconteceu aquilo que a gente imaginava e mais um pouco. As discussões, os bate-papos aqui foram muito legais. A gente está tendo já um feedback legal da internet. Então, com certeza, esse momento muito marcante. Doutora Roberta, estou muito feliz com a sua presença aqui. Queria que você se apresentasse. Doutora Roberta, da Clínica Mulher, né? Uma clínica super importante aqui em Rio Preto, com profissionais diferenciados. Doutora, obrigado, viu? Tá desligado. Obrigada a vocês pelo convite. Meu nome é Roberta. Eu estou representando a Clínica Mulher. Sou formada há 22 anos pela Faculdade de Medicina daqui de Rio Preto. Fiz ginecologia e obstetrícia aqui, me especializei em alto risco e urogineco. 10 anos depois fui para a Espanha, em Barcelona, me especializei em parto normal. E há 2 anos eu senti uma necessidade muito grande de uma mudança. Na realidade, essa mudança veio de dentro para fora, em relação à maternidade, em relação à gestação. E eu percebi que nós precisamos mudar, como diz Michel Odan, a forma de nascer para melhorar o nosso mundo. Então, hoje eu posso dizer que a gente está aí na luta para que o nascimento seja um nascimento mais respeitoso. Às vezes as pessoas não entendem muito o que isso significa, nós vamos tentar conversar aqui, mas para que toda mulher, nessa fase da vida, ela tenha o apoio necessário que ela precisa. Então, hoje nós estamos aqui para isso. Legal, doutora. Ana Elisa, queria que você se apresentasse. A gente sabe que essa sua profissão ela não é nova, mas ela não é tão conhecida, né? Justamente porque a doutora disse aí, talvez essa falta de conhecimento, informação, essa profissão ficou um pouco esquecida e agora ela volta com uma força depois que o parto, que não o normal, o outro, o humanizado, né? O parto normal está ganhando cada vez uma proporção maior no Brasil. Queria que você se apresentasse.
Boa tarde, eu sou a Anelisa, sou doula da equipe da doutora Roberta, né? Já com ela, com esse intuito que ela vem trazendo do nascimento de uma forma positiva. Nós formamos uma equipe, somos 3 doulas, a Renata, a Maria Alice e também a Josi, trabalhamos juntas no Florescer com a doutora Roberta, para trazer para a mulher mais informação, mais acolhimento, para que essa gestação dela e esse pós-parto, né, essa vida nova que está vindo, seja bem atendida. Como foi falado aqui, não é uma profissão nova, né? Antigamente todo mundo tinha uma doula, né? Todo mundo nascia com uma parteira em casa e tinha uma amiga lá para ajudar, cuidar de tudo, e essa pessoa era uma doula. Então, hoje em dia minha profissão faz parte de amparar essa gestação e também o parto e o pós-parto, né? Então a gente trabalha com a gestante de uma forma integral. Muito legal. Ajudando também a equipe médica, a equipe profissional a trazer mais qualidade de vida tanto para a mãe quanto o bebê e para essa família nova. Vai ser legal hoje aqui. Mais uma vez, eu quero convidar a Carol. Carol, vem para cá. Estamos te aguardando também. Não, por favor, Carol. A Carol também é uma influencer digital, também abraçou essa causa, junto com a Mila, junto com a Ana Paula Castilho, que teve nos 2 últimos blocos aqui, porque são pessoas que hoje, com o crescimento da internet, elas conseguem levar muita informação para os seguidores dela. Então nós fizemos questão que vocês estivessem com a gente, porque essas informações são importantes. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e do seu trabalho. Obrigada pela apresentação. Quero agradecer também pelo convite, né? Desculpa o atraso, eu estava trabalhando, gente. A Estela não veio, porque senão não chegava. Eu só ia chegar no dia amanhã, tá? Por isso que ela não veio. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Eu me chamo Carol, eu conheço algumas pessoas que estão aqui, né? E eu sou produtora de moda, trabalho com moda, né? E estou conciliando agora a minha vida com a maternidade. Para quem acompanha um pouco da minha vida pela internet, vê que está um pouco tumultuado, mas estou conseguindo. Até eu trabalhei assim, sempre, bastante. A maternidade é uma novidade para mim, mas estou conseguindo conciliar. Bom, é isso, né? Deixa eu voltar aí para vocês. Obrigado, Carol. Então vamos lá, Kelly. A gente vai falar um pouco agora do Estou Grávida e Agora, né? A gente, no bloco anterior, falou do preparo, né? Da parte de fortalecimento pélvico e falou algumas coisas nesse sentido. E eu queria convidar a Mila e a Carol para falar como que foi esses primeiros dias da gravidez, esses primeiros sintomas, o que vocês, para a gente até depois perguntar para a doutora, como que foi para vocês, cada uma, esse começo, os primeiros dias vocês tiveram alguma enjoo, como que foi essa gravidez, começo? Antes de eu ter a Betina, eu perdi um neném e depois de 6 meses eu fiquei grávida de novo. Perdi bem no comecinho, com 8 semanas, mas eu não cheguei nem a escutar o coraçãozinho e eu não senti nada, né, do outro neném. E aí a gente pegou, eu desencanei, falei, a hora que Deus resolveu me mandar de novo outro neném, eu vou ter, né? E aí a gente estava lá em Barcelona, lá em Londres, eu e a Carol, trabalhando atrás de tendência, pesquisa, né, para o mercado, para marcas de roupa, para confecção. E aí eu já como muito, né? Mas eu destampei a comer um trem, eu queria comer. E comer só um negócio, que é um tal de shake, a gente comia todo dia. E aí as meninas que estavam junto com a gente entrou na onda também, né? E aí eu passei perto de um lugar e eu senti o cheiro de uma comida e eu passei mal assim com o cheiro. Eu falei, nossa, e eu passando mal com o cheiro de comida? Tem alguma coisa errada. Aí falei assim, a hora que chegar em Rio Preto eu vou fazer um beta, né? Porque, querendo ou não, estava 2 dias atrasada a minha menstruação só. E aí eu cheguei em Rio Preto e eu fiz um beta e deu positivo, graças a Deus, que a Betina.
E eu não senti nada na gravidez da Betina, nada. A gente não sentiu enjoo, senti sono 2 vezes só, assim, bem pouco. Pelo contrário, eu sempre fui muito disposta, e na gravidez eu ficava mais disposta ainda. A gestação, para mim, nunca foi... Ai, estou grávida, não posso isso. Eu malhei normal. Eu fui atrás de fazer pilates, como eu queria parto normal, então eu fui atrás de fazer pilates, fui atrás de fazer yoga, me preparei tudo para o parto normal, fui atrás de doula também. Uma doula me ajudou bastante. E viajando para lá e para cá, e como normal, até perto da Betina nascer, normal. A única coisa que foi anormal foi o tanto que eu comi, né? Porque eu comi como se o dia não houvesse amanhã. Eu engordei 35 quilos. Falei para o Gustavo, eu enchei muito, mas eu já incho normal, é uma tendência minha inchar, né? Eu acordo normal e já passa meio-dia, já estou super retida, né? Como a gente fala. Mas assim, na gravidez, era 4 meses, eu já estava gigante, de inchaço, parecendo sei lá o que, uma bola de... E mais assim, eram os inchaços mais felizes da vida, né? Hã? Você queria ter barriga? Eu queria, gente. Aí eu comecei a comer, que eu queria ficar grávida de verdade. Então, 3 meses... Ela queria ficar barriguda. Ela tava de 3 meses eu estava com barriga de 5, assim, um monte de grávida. Até a Carol, minha amiga, está aqui. Ela falou assim, e o marido dela é endócrino. Falou assim, viu... A Mila não está grávida de 3, não. Ela deve estar de 5 ou de 6, porque essa barriga aí não é grávida de gravidez de 3 meses, não. Que foi quando eu divulguei na internet que eu estava grávida, né, para todo mundo, mas eu já estava com uma barriga gigante já. Mas eu queria muito ficar grávida, assim, eu queria muito ter barriga. E a minha barriga foi a maior do universo, tanto é que todo mundo achava que eu estava grávida de trigêmeos, não era nem de gêmeos. Era muito grande, muito pontuda. E assim, eu curti demais ficar grávida, é muito bom ficar grávida. Eu queria viver grávida, gente, porque a gente pode tudo, né? A gente come um monte. É, legal. Feliz. Não pode muito tudo não, a doutora vai falar. Não, pode tudo, você acha, menina? Eu nunca mais olhei para um açaí sem lembrar de você. Gente, eu peguei, eu comia assim. Teve fases, né? Aí a fase do açaí, eu comi muito escondido, que eu tinha vergonha das pessoas verem que eu estava comendo. O chocotone foi no final da gravidez. Mas assim, o pote de açaí era de 1 quilo, era açaí, Nutella, chantilly, morango, açaí, era 1 quilo sozinha. Sabe aqueles que as pessoas vão no lugar e pedem 4 para compartilhar, assim? Uhum. Ela pegava dele inteira, ficava olhando, falando, vai, é bonito de ver. Era bonito de ver, assim, ó. Não, E assim, a gente, quando a gente está grávida, é diferente o paladar da comida, né? É muito mais gostoso tudo, muito. Só que assim, tudo que eu amava muito, eu parei de gostar. Então, café, eu não gostei mais. Japa, que eu amo, eu parei de gostar. E tudo que eu não gostava, tipo macarrão, nhoque. Gente, eu nunca gostei de nhoque. Macarrão, nhoque, pizza. Tudo trem gordo era comigo. Você podia mandar para mim que eu estava lá. Ô, Mila, deixa eu já colocar a doutora Roberta, que eu achei interessante nesse tema aí. Doutora. Ô, Mila, você desenvolveu diabetes gestacional? Não, gente, o meu médico, né, ele falava assim, o Rodrigo falava assim, ó, você quer ter parto normal, você está explodindo, tá? E você não vai conseguir ter parto normal, porque assim, vai acontecer alguma coisa com você. Aí a gente fazia exame, o meu médico ria, falava assim, os exames dela tá melhor do que uma menina de 10 anos de idade. Isso? Porque você estava muito feliz. Muito feliz, muito. Pressão alta eu não tive, diabetes gestacional eu não tive, sabe? Talvez aqui ninguém sabe, mas eu não consegui ter parto normal, por mais que eu tinha doula, eu me preparei muito, mas deu 39 semanas, quase 40, 39, 6 dias, a Betina já estava gigante e a mãe dela mais ainda. Eu não tive falta de ar, por mais gorda que eu estava. Eu não dormi sentada, que geralmente as grávidas dormem sentada, eu dormia normal. Só o Rodrigo que reclamava que eu roncava muito.
Aí ele falava assim, amor, tanto que você ronca, não é que você tá grávida, é da gordura. Gente, minhas costas aqui, ó, pura gordura pelanca, assim, ó. Gosto que esse Sharpei, assim, lotado, assim, ó, de pelanca. Não, vocês não têm noção. Mas eu olhava, eu ficava feliz, sabe? Eu falei, ai, tô a mais linda do mundo. Mas não pode engordar 35 quilos, não. A próxima gravidez, eu não vou, se Deus quiser, eu vou ficar grávida de novo. Eu não vou engordar desse tanto. Porque ela não teve nada, mas mas muito muita risco gente para tem. diabetes, Muita gente engorda só 5 quilos para e tem. hipertensão gestacional. O ideal é 7 a 12 quilos e um acompanhamento nutricional. É a força do pensamento, gente. E atividade física. Tudo. Eu sabia que eu não ia ter nada, entendeu? Doutora, Só que, mas é normal a mulher sentir mais fome na gravidez? Eu não tinha fome. É isso que eu queria te perguntar. Sim, é normal elas sentirem mais fome. Não tinha fome, mas não precisa comer para 2. Era mais que fome, então, Mila. Não, eu parava assim, ó, pergunta pra Carol, eu falava assim, o que eu vou comer hoje? Aí eu pensava, o que eu tava com vontade de comer? Eu não tava com fome, gente, eu ia atrás da comida. Eu não sei explicar, era de prazer. Doutora, eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre esse começo, o que acontece com as mamães, com a mulher em um total, assim. E porque tem muitas variedades assim de sintomas, né? Tem uma, eu senti enjoo, a outra tem incha mais, a outra. Por que tem tanta diferença no corpo, assim, nesse começo? No início da gestação, no primeiro trimestre, que são os 3 primeiros meses, geralmente inchaço não, né? Porque ainda não deu tempo. Geralmente o útero ele ainda não cresceu para ele comprimir vasos. Tem uma alteração hemodinâmica, mas não tão grande. Agora, o enjoo, isso é devido ao hormônio, ao HCG, né? Tanto que, se ele está muito aumentado e você tem uma mulher que tem enjoos e vômito e náusea e não consegue comer, está desidratada, a gente pensa até em algumas patologias. E já é comprovado cientificamente hoje que mulheres que têm uma hiperêmese, que é o enjoo, náusea, vômito, mas que chega a dar distúrbio na mulher de desidratação, isso já é comprovado hoje que ela tem um risco aumentado de aumento da pressão no terceiro trimestre, né? Então, essas coisas a gente precisa controlar também. Agora, geralmente, a êmese gravídica, que é só o enjoo, ela melhora no fim do terceiro trimestre, no fim do primeiro trimestre, com umas 12 semanas, né? Não tem muita alteração. Eu acho que a mulher no primeiro trimestre, o que eu percebo, ela precisa só ser acolhida. Porque o que mais acontece é o medo de perder, é o medo se está tudo bem, mas porque ela não sente o bebê mexer. Então, esse acolhimento tem que ser feito pelo obstetra, pela família. E uma receita que eu dou é fique longe de pessoas que falam tragédias. Muito bom, doutora, gostei disso aí. Fique longe de pessoas que falam tragédias. Tudo isso aí passa, né? E o ranço, passa, doutora? O ranço que a gente pega de algumas pessoas. Às vezes não, né? Às vezes não. Gente, dá um ranço de umas pessoas que uma pessoa não te fez nada. Na gravidez? Um ranço. Não, eu queria largar do Rodrigo. Eu fiquei, minhas amigas que não deixaram eu largar. Eu queria largar por tudo. Ele me relava o pé, eu tiro o pé de mim. A Kelly tinha um perfume que ela até hoje nunca mais. Um perfume top. Tive que jogar fora. São as alterações hormonais e do humor, né? A mulher tem uma alteração do humor, por isso que ela precisa de muito carinho e que a gente sempre fala pro parceiro que ele precisa cuidar dela com muito carinho. Informação importante, né? Ô Mila, você comentou um negócio legal, não foi legal não, vai ser legal porque o doutor vai falar, sobre essa questão do inchaço. O doutor Gustavo está aí, ele é vascular. Doutor, como é que faz isso aí? Até que ponto vamos dizer que esse inchaço ele pode ser considerado normal ou não sei, o doutor que é especialista, na grávida, ele acontece mais mesmo? Qual é o acompanhamento que eu tive com vocês lá na EVA, né? E você e o Emerson comentaram comigo que vocês já são acionados por muitos ginecologistas em alguns casos mais graves. Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, porque a Mila comentou, eu acho que é uma dúvida frequente.
Então, Renato, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que muito difícil alguma mulher que ficou grávida que não apresentou algum tipo de inchaço. Algum tipo dele, né? A Mila ficou igual um balão, né? Mila de inchado. Ai, meu Deus. Então, quando a gente conversou, foi a maior preocupação dela, foi não aconteceu nada, mas eu inchava. E isso acontece muito com a grávida por causa de algumas alterações que acontecem no corpo dela durante a gestação. Ele vai ficando mais evidente com o evoluir da gestação, mas desde o comecinho já começam essas alterações hormonais que facilitam de ter um inchado. Depois ela passa por uma parte que o volume circulante dela no sistema circulatório aumenta, então isso também aumenta a capacitância das veias. E no finalzinho, como a Roberta falou agora, um fator muito importante é que o útero fica muito grande e ele atrapalha a circulação de retorno, né? Então é esperado que a grávida tenha algum tipo de edema. Depois nós vamos falar um pouquinho como prevenir isso aí. Mas a gente sabe que algumas populações já têm um risco um pouco aumentado para apresentar inchado, falar, eu tenho tendência para inchar. Tem muita gente que não gosta disso, nós gostamos muito, porque hoje nós fazemos uma medicina, Renato, totalmente personalizada para as pessoas. Nós fazemos o atendimento, a prescrição de medicamento, a avaliação de uma forma totalmente individual. Não é uma receita de bolo mais, né, doutor? Isso, então nós temos uma preocupação de quem nos procura antes, fazer as medidas preventivas para que isso seja atenuado. Para a grávida que começa o acompanhamento desde o primeiro trimestre, fala, não precisa ter fala assim, é normal acontecer isso, não é normal. O inchaço e outras alterações que acontecem com a grávida traz várias alterações para ela, tanto hemodinâmicas, que é do sistema circulatório, como comportamentais, gera um desconforto muito grande, ela fica incomodada com o peso das pernas, ela fica incomodada com a estética dos pés ficarem inchados. A Mila achava engraçado, que o pé dela ficou gigante. Mas lembrando que todas nós, mulheres, engravidamos, a gente já tem um risco maior de trombose. Isso, é isso que a gente fala pelo fim, porque essas alterações também elevam o risco de trombose venosa, que a gente tem muito cuidado na hora de falar, porque isso pode gerar uma preocupação adicional para quem não precisa, mas tem que ser dito como forma de orientação, né, Roberto? Para que todo mundo se preocupe em cuidar, para que não aconteça. Porque essas mudanças que acontecem no organismo, elas tendenciam a desenvolver a trombose. Então, principalmente as pessoas que já têm algum risco, tem que tomar um cuidado muito especial. E isso fica muito mais evidente no final da gestação. E o maior risco de trombose, Renata, isso é uma informação muito importante, é depois do parto. É um período de 6 semanas depois do parto, que chama puerpério, que é onde tem o maior estímulo dos fatores de coagulação. Então, agora há pouco o doutor ginecologista falou, o Paulo, que ele queria falar que as mães têm que ir no dentista antes de engravidar, que é uma coisa que ninguém muito fala. Então, é importante falar também que tem que ir no vascular para ver. Se eu vou falar, eu vou vender o meu peixe. Não, mas acho que é o ginecologista que vai encaminhar, né, doutora? Na realidade a gente acaba encaminhando, mas hoje nós estamos, como o nosso índice de mortalidade materna pós-parto, pelo grande número de cesárea, está muito alto, aliás, é o mais alto, está super alarmante no estado de São Paulo, né? Então a nossa sociedade lançou protocolos e cursos para todos os obstetras da região e do estado. Então, hoje, a gente está batendo muito assim na tecla, você faz toda uma anamnese com essa mulher, e essa mulher passa por todo esse protocolo, para a gente ver se há necessidade de entrar logo após parto com a prevenção, que aí ela tem que usar os 40 dias, porque é muito grande mesmo, principalmente por causa de uma cirurgia. Claro que num parto normal também você pode ter. Então a gente faz o score e já delimita. Agora eu quero falar com o meu amigo aqui, doutor João Paulo. Nós já falamos com a doutora e já vai encaminhando a gravidez, mas assim, até anteriormente, no bloco anterior, doutor, falou da importância do pediatra antes do nascimento. Eu queria que você falasse dessa questão, o porquê dessa importância,
para fazer o acompanhamento com o ginecologista, a partir de que fase, a gente não sabe. E também, depois que nasceu, quais são, assim, no teu consultório, no teu dia, quais são os 3 maiores erros que as mães cometem? Assim, talvez por ignorância ou por aquela coisa, minha mãe fazia assim, então é isso aí. Bom, eu estava falando com a Carol aqui, a Mila também falou, as duas acho que são primeiro filho, né? E assim, a partir do momento que descobre a gravidez, a gente faz um projeto. Hoje vocês estavam falando de dentista, da parte vascular. Hoje as mulheres, né, no dia a dia, elas têm uma visão, todas as mulheres trabalham, são empresárias, então elas já programam para ter o filho. Então, geralmente já está acompanhando com o ginecologista, com o obstetra, fazendo uma programação, então já se prepara, vai no dentista. E hoje, entra no calendário, eu tenho muitos pacientes que já são pais e mães de pacientes meus, mas muitos de primeira consulta aqui me ligam, falam, olha, eu quero uma primeira consulta antes do meu filho nascer, vai lá, pergunta, como que vai ser, quem que vai pegar esse bebê, o que vai acontecer, porque assim, é lindo, tá grávido, come bem, faço tudo o que eu quero, não preciso fazer tanta ginástica, não tem, é um pudor, não tem essa... Aí a hora que nasce o bebê, pronto, cai o mundo, né? Primeira carga hormonal, você sabe. Eu tenho uma experiência própria minha esposa está aqui, quando a gente teve o primeiro filho, eu tenho 2, eu tenho um casal. Ela teve uma depressão pós-parto, leve, mas que assim, surgiu no momento de uma das dúvidas maiores, de uma icterícia. Então a gente passou por uma coisa bem interessante, porque assim, até que você é pediatra e não tem filho, você tem uma visão. A hora que você tem pediatra, a hora que você tem um filho, a coisa muda. Muito legal. Então doutor. existe uma dúvida, muitas, tá? Os principais erros que você pontuou. Vamos lá, eu vou tentar pontuar 3, mas existe muitos. Né? O primeiro são o ouvido e as conversas de quem está ao seu redor. Para ter, desculpa a palavra, para conhecer uma desgraça no mundo, existe 1 milhão de pessoas. Todo mundo chega na sua casa e fala, Carol, seu filho é lindo, né? Sua filha é linda, Betina, maravilhosa, ai, olho claro, que lindo. Mas você já viu o pezinho dela tá torto? Eu tenho um primo de um parente, de um vizinho, do amigo meu que mora lá em Belo Horizonte, que o pé dele era torto, e hoje o moleque anda de bengala. É só desgraça. Aí, isso é o principal erro. Ouvir que a mãe está totalmente sensível. O pai está perdido. Ele não pode nem chegar perto, porque a mãe já dá um na cabeça dele. A mãe está com aquela carga hormonal nervosa, irritada. Aí vem a avó, ou vem a vizinha, ou vem a tia, e fala. Isso vira uma confusão. Então eu sempre falo, pergunta para o pediatra, vamos conversar. Então a gente tem que passar. E outras coisas. Escutar os mais velhos. Claro, você tem uma mãe, uma avó, uma vizinha que teve 7 filhos. Há 40, 50, 30 anos atrás. A coisa muda. Hoje a gente sabe, parte de amamentação de leite. Infelizmente ainda a gente vê no dia a dia, alguns colegas falam assim, mãe, você tem 3 tetas. Eu já vi pediatra fazer isso. Você tem 1, 2 e a mamadeira debaixo do braço. Nasceu, você já coloca nessa 3ª. Isso é uma coisa hoje que a gente briga. Igual o pessoal da obstetrícia, a Roberta estava falando, especializada em parto normal, nós temos hoje as doulas, hoje se fala muito em parto humanizado, hoje a gente tem tudo isso, um trabalho para melhorar as crianças, para a gente tirar dessa vida, e o pessoal ainda insiste. Claro, eu tenho 2 filhos e falo de uma experiência minha esposa não produziu, não tinha uma quantidade de leite, meus filhos foram criados com complemento infantil. Complemento infantil não quer dizer leite de vaca, né? Porque precisou, porque eu sofri um mês, a minha primeira filha, com 1 mês, ela tinha menos peso do que quando ela nasceu. Por quê? Porque nós tentamos, fui no banco de leite, que é uma coisa que eu indico muito aos meus pacientes, vai no banco de leite, o pessoal dá uma orientação, então assim, isso são alguns erros. Depois vem chá, visitas, todas essas dúvidas e erros. Isso é uma sucessão de erro quando as mães são de primeira viagem, que a gente fala, né? Por quê? Principal pelo ouvido de todas as pessoas. Então não, a primeira pessoa que a gente tem que procurar, obstetra nasceu, é procurar o pediatra. A gente fala, entre 7, no máximo 10 dias depois do nascimento, passar com o pediatra. Mas você passando numa consulta antes com o pediatra, você já vai ter. Eu sempre deixo o meu telefone, o meu WhatsApp, a gente hoje em dia não vive sem isso, para orientação. Deixa eu falar uma coisa assim que
acho que é bem importante. Como a gente é mãe de primeira viagem, a gente não sabia. Então, assim, aí, e o meu marido é médico também, ele é ortopedista, mas aí tá, vai nascer, vai ser o médico, tava assim, e a pediatra? Eu falei, que pediatra na hora do parto? O que tem a ver? A pediatra tá lá na hora do parto. Aí o Rodrigo, amor, é o pediatra que pega o neném e faz, que vê tudo. Eu também não sabia. Aí eu falei, gente, mas como assim? Ninguém nunca me falou isso. Eu não sabia disso, entendeu? Aí assim, eu fiquei chocada. Aí eu peguei e falei pra Carol, né? Eu falei assim, amiga, você já viu o pediatra? Ela falou assim, como assim? Eu falei, não, você tem que ver quem que vai ser o pediatra para pegar a Estela, porque... Ela, nossa, eu não sabia. Eu falei, eu também não sabia. Foi algum lá do hospital também. Também entendeu? O plantonista que está lá. E outra, doutor, que é muito importante, essa primeira consulta, eu acho assim que todo mundo tem que saber, porque é muito importante para nós, mães. Até quando a Estela nasceu, a Carol falou assim, amiga, agora, daqui 7 dias você vai ter que levar a menina no pediatra. Porque também a mãe dela teve filha há 40 anos atrás, tipo assim, né? Há 30 anos atrás. E ela também não tinha, então assim, muita coisa, aí ela foi, depois eu que fui assim, ajudando ela, porque a gente não... É muita dúvida, né? É muita coisa que a gente aprende. A Kelly está falando, realmente, assim, é muita dúvida. Quando eu libero no hospital, que eu vou lá, quando não são pais que já vêm acompanhando comigo, eu faço uma explicação. Porque a gente acaba pegando uma experiência. Então, na página ali, vocês viram ali, tem 15, 18 principais dúvidas, que isso eu falo para todas as mães, porque são todas as dúvidas, estão aí, as principais. E essa, desse momento, é muito importante, que também eu não lembro, não sabia. É importante você ir no pediatra até 2, 3 vezes antes de nascer o neném. Então, a doutora falou, para ele orientar muitas coisas. Muito. E nesse gancho, até nesse parto humanizado, hoje fala muito em parto humanizado. Na minha época, eu não lembro de ter opção, sabe? Era já assim, não, é cesárea, porque marca o dia e vai. E eu fui assim, não tinha opção, vai ser cesárea. E hoje eu vejo muito, ainda mais com a revista, a gente sabe muito mais sobre parto humanizado. Eu gostaria que a doutora, junto com você, falasse sobre o parto humanizado. Falar o que é o parto humanizado. Que é uma coisa super antiga, vamos dizer, que é uma coisa nova, mas que não é nova. Na realidade, não existe uma regra. Parto humanizado não é um parto na banheira, não é o parto de cócoras, não é nada disso. Na realidade, a humanização do parto é realmente uma humanização. É a gente orientar, dar todas as informações possíveis para essa mulher, para ela ter informação adequada, para que ela escolha, no momento mais precioso da vida dela, aquilo que deixa ela mais em paz. Só que para isso, ela tem que ter informação. Porque muitas vezes a pessoa escolhe fazer uma cesárea por medo da dor do parto. Mas ela não imagina que numa cesárea ela tem um risco muito maior de morte, de infecção, de hemorragia. E isso não é falado. Porque talvez a culpa seja nossa, porque é muito mais fácil a gente agendar um parto, ir lá e fazer uma cesárea, né? Mas hoje nós andamos a gente está vendo que não dá. Doutora, até para o próprio pediatra também, né? Mais fácil, né? É mais fácil, mas não dá. Anda morrendo muita gente por causa disso. Mas o parto humanizado é aquele que você respeita a família, aquele é um momento da família. O nascimento é o momento do vínculo familiar. Então, esse momento tem que ser respeitado, tem que ser respeitado com silêncio, tem que respeitar que essa criança venha ao mundo da maneira como esses pais escolheram. E, é claro, o parto normal é um parto mais fisiológico para a mulher, para ela ter menos risco de hemorragia, para ela ter menos risco de ter depressão pós-parto. Por quê? Porque o corpo dela vai liberar, durante o trabalho de parto, todos os hormônios necessários para isso. Nós fomos feitas para isso. Só que há 50 anos estão tirando isso da gente. E colocaram medo. Nós temos medo. Então, estou grávida, e agora? Faça a consulta, faça os exames que eles têm que ser feitos, inicie um pré-natal
e vá atrás de informação. E tem muita gente boa aí para apoiar. A partir do momento que você tem informação, você vai fazer a escolha certa, né? Então, hoje a nossa luta é pelo fisiológico, porque mesmo que você tenha pavor e queira uma cesárea, aguarde o momento do seu filho querer vir ao mundo, né? Doutora. E que esse momento seja um momento tranquilo. Eu queria que a Ana falasse. Eu queria aproveitar o seu gancho falando sobre a cesárea e sobre o parto, né? Eu, por opção de quando descobri que estava grávida, eu gostaria de ter parto normal. E esperei, né, um tempo, tudo, e nós tentamos um parto induzido e não deu muito certo. Eu fiquei 24 horas em trabalho de parto, tinha contração, mas não tive dilatação. Um caso assim, eu dormia com muita contração. Dormia, elas me acordavam, tipo, não é possível, sabe? Era para você estar gritando aqui de dor. E quando foi no outro dia, o médico me fez fazer uma escolha, se eu optaria pela cesárea ou ficaria lá mais uma semana. Ele falou assim, do jeito que você está, se eu pudesse, eu te mandaria para casa agora. Porque eu não posso. Mas nunca vi isso acontecer, impossível. Eu estava indo para 38 semanas. Só que eu tive muita contração desde o 6º mês. Então, quando fez 36, ele estava assim, tipo, meu Deus, vai nascer, sabe? Mas, às vezes, você não estava em trabalho de parto, você estava em pródromo. E, às vezes, tem contração, mas não é o trabalho de parto. Mas aí também não dá para falar, porque cada caso agora já foi, né, doutora? Agora mas, assim, se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu lembro que há uns 15 anos atrás, alguém da onde eu trabalhava veio falar, porque eu sou doula. Eu falei, o quê? Não. Aí eu falei, não, eu ponho a paciente na bola, já cheguei a falar isso, eu não preciso de ninguém, né? Só que hoje eu vendo que a função de cada um ali é muito importante, né? Então, cada um tem uma função. Eu estou ali para se alguma coisa acontecer errado. Entendeu? Então, no meu caso, a cesárea foi exatamente isso, porque assim, eu por essa opção, eu tive um desconforto muito grande. Eu tive uma sensação de morte na cesárea. O que aconteceu com a Carol aconteceu comigo também. Aí é muita anestesia, foi né? Anestesia. Não, sabe o que acontece? Existe um hormônio hormônio que o nosso organismo produz fisiologicamente quando você está em trabalho de parto. Quando é dado esse hormônio, às vezes você não está em trabalho de parto, e ele faz o útero contrair. Quando é dado esse hormônio injetável na veia, para o teu útero contrair por causa de uma cesárea, a gente tem essa sensação, parece que a cabeça vai... Não, na verdade, a minha foi falta de ar. O médico me explicou depois, meu médico, que a anestesia subiu até aqui. Ele falou que a dose foi um pouco alta. Efeito indesejado. E ao invés da anestesia vir até aqui, a dose subiu. E psicologicamente falando também, talvez o seu estado de não querer, né, não estar Não, assim, eu sou muito resolvida, sabe? Com tudo. Tipo, eu tentei o que eu queria normal. Eu fiquei 24 horas, não deu? A opção que eu tenho é essa, né? E eu tive que confiar no meu médico também. Eu perguntei, se eu ficar aqui, eu vou ter normal? Porque eu fico. Ele falou, dentro de tudo que eu já vivi até hoje, com quase 30 anos de experiência, eu acho que não. Falei, então eu tenho que confiar na sua experiência, no que você viveu. Pode ser que não dê certo. Então eu fui bem resolvida para a cesárea. Não foi psicológico, eu acredito que não. Foi fisiológico mesmo. Sim, o que ele me explicou pós-cesárea. Ele falou que a anestesia, ao invés dela ter vindo até aqui, a dose foi um pouco mais... Ela subiu, eu não sei explicar. E aqui eu parei de sentir que eu estava respirando. Então eu achei que a minha respiração foi acabando. Eu perdi a fala, os movimentos aqui, nem os meus dedos movimentavam. Eu não conseguia nem falar. Tipo, eu tive... Na cesárea. Na cesárea, eu chamei... Eu tenho o Marcelo, meu marido, gravou. Então, tipo, na gravação, são 12 minutos, tendo a certeza que eu estava morrendo. Mas você queria o parto normal, né? Era teu desejo, né? Sim, era. Nossa, não dá coisa ruim de lembrar. Mas
Foi muito legal o começo desse bloco. Eu percebi a Mila também bem emocionada porque do nascimento da Betina. Mas eu queria, sabe, doutora, queria que você explicasse, a Anelise já vai falar, essa equipe aí, entendeu? Que ela faz parte. Pode falar, Anelise, porque é uma equipe, né? Quer dizer, que está ali, que você é uma delas, né? Que está junto com a doutora. Queria que você falasse isso, como é que funciona isso, para dar essa tranquilidade para as pessoas, para que esse momento aí, a gravidez aconteça da melhor forma possível e que tenha um bom resultado no final. Isso. Nós trabalhamos de uma forma multidisciplinar, né? Não é só o médico que vai estar em contato com você. Eu sou, por exemplo, instrutora de yoga. Então, em algumas questões, por exemplo, que as gestantes estão tendo alterações de pressão, que pode ser devido a alguma ansiedade, o médico vai encaminhar também para essa prática, né? Enquanto instrutora, eu ajudo também nesse processo. Então, a humanização, como o doutor falou ali no começo, é uma medicina focada naquela pessoa em si, né, também. Né? A doutora Roberta não vai ter um protocolo e todas as pessoas que ela vai atender vão ser desse jeito, né? Então, cada pessoa ela é atendida como uma pessoa única que ela é. Personalizado, né? Isso. E todos nós vamos olhar para aquela pessoa da maneira única que ela é. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada parto é um parto, né? Cada escolha é uma escolha. A nossa equipe sempre coloca workshops, coloca rodas de conversa, de troca, para que essa gestante possa ir até nós também e expressar, porque às vezes ela não se coloca como... Ela não fala tudo que ela gostaria no consultório por conta do tempo, ou porque ela estava acompanhada de alguém que ela não queria saber, né, que soubesse daquela situação que ela está passando. Então, nas rodas também que a gente conduz, isso é muito importante também, porque é um espaço de acolhimento, né? Então, humanização é informação, é acolhimento e atenção, voltado exclusivamente para aquela pessoa. A gente não garante, eu sempre falo assim, contratei uma doula, então vou ter um parto humanizado na banheira daquele jeito que eu vi naquele filme. Não é exatamente isso que a gente garante, o seu bem-estar. Muito, assim, eu aprendi muito com isso. Só que, assim, igual também a Carol falou, eu sou muito bem resolvida. Era meu sonho, eu tinha loucura para sentir a dor do parto, para sentir tudo, sabe? A minha mãe, tadinha, minha mãe está aqui, ela, né, o médico, eu nasci em Goiânia, meus irmãos também, e o médico falou para ela que ela não podia ter parto normal, que a minha cabeça era muito grande. Aí, para mim, isso era verdade, era uma verdade absoluta isso, entendeu? Aí eu parei para pensar, falei, gente, como que chega o potencial do médico falar isso para uma mulher para fazer uma cesárea, sabe? Aí ela começou a ficar desesperada, porque como eu estava muito gorda, a Bertina também já estava enorme. Minha filha, você não vai conseguir ter normal, porque a cabeça da neném deve estar maior que a sua. Ela falava, porque assim, tadinha, ela colocou isso na cabeça e ela achou que é verdade, que isso, desse negócio da cabeça. Realmente, minha cabeça é fora do normal do ser humano, é. Eu tenho um trem aqui para trás, assim, ó, não é nem grande assim, ó, é aqui, ó, um coco aqui para trás. Mas você acha que isso é coisa de médico? Dá desculpa para a mulher não ter parto normal, menina? E aí minha mãe encanou com isso e ficava falando isso para mim toda hora. E aí eu falei, não, se eu não conseguir, não por causa que a neném tá grande. Eu vi parto normal lá nos Instagrams, lá no YouTube, de neném de 5 quilos, 5 kg e 200. A Betina nasceu de 4,280, 51 centímetros. Mas a cabeça dela era normal, não era gigante. E eu só não tive normal porque ela não desceu. O líquido meu começou a baixar, né? E eu não tive contração, dilatação, não tive nada. Aí o médico falou assim, ó, seu líquido começou a baixar. Aí a gente foi lá fazer o cardiotoco, ele falou assim, a gente vai ter que fazer cesárea. Aí eu comecei a chorar, limpei a lágrima. Falei, tá, amanhã? Ele, não, agora. Né? E aí eu fui em relação a parto e a espera do parto, dos problemas que a gente tem é sempre alguém.
alguém falando que já passou da hora, alguém falando, contando a história trágica do outro alguém e deixando a grávida, que já tem os hormônios dela, que deixam ela instável, mais instável ainda. Para você falar que você não entrou em trabalho de parto, você tem que fazer um pré-natal correto. E agora, pré-natal correto e procurar pessoas que possam te ajudar e se informar, tá? O que eu falo, leiam. E não leiam só sobre gravidez, ou só sobre o berço, ou só sobre aquilo. Leia, porque se você é informado, pode vir Cristo, desculpa, eu sou católica, mas pode vir Cristo falar uma bobagem que não vai te tirar do centro. Tá? Só que quando você não tem informação, você eu falei muito isso. A gente falou bastante sobre isso, inclusive que a doutora está falando. Que o que a gente está fazendo aqui é debatendo, passando a informação. Tem vários profissionais que seguem várias linhas, sim, em todas as especialidades, né? E quando você quer algo, a gente falou de alimentação, então a gente falou muito de alimentação saudável, alimentação de desintoxicação. É igual quando uma mulher quer fazer um parto normal. Ela tem que procurar um profissional profissionais que estão nesse movimento, que já são especializados nisso. Porque acho que vai dar essas informações, né, doutora? Porque não existe você chegar a 40 semanas e falar, não entrei em trabalho de parto, vai ter que ser cesárea. Porque não é 40 semanas. Você tem que ser melhor avaliada pelo teu obstetra, pela obstetriz, pela enfermeira, a partir de 40 semanas. Mas você pode esperar até 41 semanas e 6 dias, até 42 semanas, sendo muito bem avaliada. Então, falar para mim que não entrou em trabalho de parto com 40 semanas é porque eu não dilatei, tem alguma coisa errada. Então, se informem, porque tem informação errada por aí. Doutora, muito legal isso aí. Doutor, eu quero saber o seguinte, foi legal que a Carol se emocionou, porque ela voltou lá no tempo, né, Carol? E você se colocou de novo naquilo, e acho que foi um momento marcante e até assim de impacto para você, né? E qual que é o papel do pediatra ali no nascimento ali? Na hora que a criança nasceu, porque de repente pode acontecer um caso como dela, então ali é importante que tenha um profissional que vai pegar esse nenê, vai tirar ali daquele circuito ali para o obstetra continuar o trabalho dele. É isso, doutor? Sim, então eu só quero fazer um adendo no que a gente estava falando naquela hora, o que a colega Nelise falou, a doutora Roberta falou, que assim, hoje existe um preparo, tá? Hoje as informações, não é só o médico no momento de uma consulta que você vai passar essa informação. Todo mundo tem acesso a uma internet, a qualquer coisa. Porque o que piora mais é exatamente o que a Camila falou, é a conversa, é aquilo que eu falei, a conversa das pessoas. A Roberta falou, olha, então uma pessoa informada, ela é centralizada. Então hoje, o preparo da mãe, da mulher, futura mãe, é para a gestação e para o parto. A Mila falou, eu cheguei no hospital, quem vai ser o pediatra? O marido dela é um colega, eu conheci ele, conversei com ele ontem, ortopedista. A hora que cai um filho, esquece, não é médico, não é nada, não sabe nada. O mundo da pediatria, o mundo infantil, o mundo de um bebê é um mundo à parte. E não adianta, tem quantos colegas que levam o filho comigo? João, pelo amor de Deus, o que eu faço com isso? Eu não sei, não lembro, não é assim. Então, assim, as informações. Então, por isso que hoje a gente fala, se uma mãe passa comigo em uma consulta antes, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo, é muito mais fácil do que a hora que você chega lá, você recebe aquele pacotinho, e agora? O que eu faço? Então, na hora do parto ali, é muito importante, é necessário, tem que estar um pediatra. Por quê? A Roberta sabe, ela faz a parte de obstetrícia de alto risco, né? A Dola sabe, isso daí pode ocorrer. Infelizmente, acontece algumas coisas, alguns, vamos dizer assim, contratempos que pode levar a um risco de morte para o bebê. Então, a gente tem que ter o pediatra, esse pediatra tem que ser especializado em neonatologia, né? Hoje, as faculdades onde a gente faz residência, a gente já faz essa especialização dentro da neonatologia para reanimação neonatal momentânea. Então, infelizmente, a gente pega crianças com parada respiratória, seguida de paradas cardíacas, e isso a gente tem que atuar momentaneamente. Claro que para chegar numa parada cardíaca é um pouco mais prolongado, né? E isso daí já existe riscos, e geralmente essa mãe também vai estar dentro de um hospital especializado com uma UTI neonatal preparada. Mas
paradas cardíacas ou respiratórias, desculpa, no momento ali, ou isso depende de um pediatra, de uma reanimação neonatal, e isso são questões de segundos. É no estalar de dedos, em 30 segundos a gente faz uma manobra e a criança começa a chorar. Acabou o nosso problema. Antigamente você via muito em televisão, novelas, filmes, né? Pegava, nascia o bebê, virava de ponta cabeça, tá, na bundinha, deu, tá, chorou, pronto. Não, hoje a gente tem toda a humanização. Antes de cortar o cordão umbilical, você vai deixar o bebê vai chorar ali, vai respirar, depois vai fazer. Então hoje as coisas são... A gente tem um prazo, um tempo para tirar o bebê, para a mãe respirar, né? Isso daí tem toda... Então, e o pediatra tem que estar presente, mas isso daí é a parte da humanização. E a humanização precisa muito de pediatras humanos hoje em dia. Exatamente, também, é isso que a gente fala. Para entender esse tempo do bebê no pós-parto. A gente entra dentro de uma sala, uma sala de parto, numa cesárea, né? Hoje, eu tenho muita dificuldade, eu passei por isso, experiência minha, de discutir com alguns colegas obstetra. Eu falava, vamos desligar o ar? Não, porque está calor, você não está parado. Hoje existem protocolos, a hora que o bebê nasce. Não é, Roberto? Abriu, desliga o ar, vamos fazer, depois vamos ligar. Quando o bebê nasce... Só que eles não ligam, o pediatra está aí. É como, sabe, te pegasse sem roupa e te jogasse num lugar com 17 graus abaixo de onde você está. Acho que é mais ou menos 17 graus. Então, pensa nisso. Se o ar estiver ligado e o bebê nascer com o ar ligado... É essa a sensação que ele vai ter. Já é um choque nascendo. É um choque. Isso. E eu já tive problemas que eu discuti com um colega. E aí eu não podia discutir porque o pai estava ali, a família ali, o cara filmando. Não, desliga o ar. Não, porque eu estou paramentado aqui, eu estou com calor, você não está vendo. Falei, desliga o ar, eu vou pegar o bebê depois. Não, mas existem protocolos. Olha a temperatura. Eu falei, olha a temperatura. Mas a sua... Está aqui, ó, você vai colocar o bebê onde tá? Eu falei, não, por favor, enfermeira, desliga o ar. Aí desligava, o cara veio discutir. A luz, né? A gente tem que fazer toda uma parte, porque existem protocolos hoje. Gente, como não sabia esse negócio também. Então a gente vai levar ali, isso daí, isso que eu queria que ninguém que está lá tem mais sobre isso. O bebê, quando você apaga a luz numa sala de parto, porque o bebê enxerga de 20 a 30 centímetros. Só que se ele tiver com a luz aberta, eles não abrem. Mas, gente, não existe coisa mais linda. Ele abre o olho, ele fica assim para a mãe dele, olha lá. E essas coisas, quando a luz está apagada, doutora? Porque hoje as crianças estão tendo muito diagnóstico de criança isso, criança aquilo. Começa lá, na sementinha. Tudo que você vai fazer durante o decorrer dos 9 meses. O parto, nós temos tudo registrado. Nós somos aquilo que fomos formados. Então, tem que começar ali. No nascimento, na gestação, nos 3 primeiros meses de vida do bebê, o bebê quer ficar com você. O bebê está acostumado ali, você quer que ele fique quieto no berço? Não vai ficar. Exato. Ele quer sentir seu cheiro, seu barulho. Eu vejo, né? Então, é isso. E é isso que a gente precisa sair informando. E é o que o bebê conhece, né? O barulho da mãe, o cheiro da mãe, o batimento cardíaco da mãe é a primeira coisa que ele aprende, é a voz da mãe. Isso é uma coisa fantástica. Quando eu recebi meu primeiro bebê, pai. Lógico que não fui eu que recepcionei. E uma colega minha, que foi minha professora, João, pega sua... Falei, não, pega você, eu sou pai, eu quero curtir meu momento de pai. Recepcionou minha filha, eu levei minha filha chorando. Luz estava mais calma, tudo. Chorando. Falei, que bom, tá chorando, pulmãozinho, beleza, vamos lá. Vou levar para minha esposa. Ela chegou, ela abriu o olho. Minha esposa falou, filha, cara, incrível. Ela parou de chorar na hora. Ela parou de chorar na hora. Ela tava o bocão, eu falava, nossa, que boca, né? Nós precisamos começar falou, a respeitar. Filha, mamãe te ama. Ela parou de chorar. Isso assim é uma coisa que escutou a voz da mãe. Humanizado. Por isso que a gente fala. Antigamente, né, a Roberta, não sei se pegou essa época, pegava o bebê, levava lá para casa do chapéu, lá longe. A mãe só ia ver. Nossa, era uma coisa de louco. Hoje não. Infelizmente tem alguns hospitais aqui que ainda fazem isso. Ainda bem que tem hospitais hoje em dia que já recebem o bebê no quarto junto com a mãe, né? Não precisa ter esse momento de levar ele para outro lugar, né? Que vocês falaram. Falando também dessa primeira hora do nascimento, assim, que é muito importante esse contato da mãe com o bebê, né? Assim, o pediatra, a maioria dos bebês, graças a Deus, né, doutor, nasce muito bem, né? Em algum momento pode ser que seja preciso a sua presença. São protocolos diferentes, cada hospital pode seguir uma maneira, ou o médico que segue, é isso que eu queria saber.
Na realidade, existem leis que toda gestante tem direito ao acompanhante o tempo inteiro com ela, mas alguns hospitais de Rio Preto ainda não têm esse protocolo. Mas você e pode que o ter. bebê tem que ficar com a mãe. Da hora que Exatamente. nasce. Isso é uma lei. Mas Existem protocolos. São leis, mas assim, na realidade são leis que não é uma lei. É que assim, é difícil explicar, O são acompanhante, protocolos. sim. Agora, o acompanhante, isso é lei. Se E a todo momento. se algum médico em algum momento falar, não vai, não, é lei, isso eu tenho direito. Quando eu vou está ficar. grávida, eu como doula, né, na sua equipe, ela informa as pessoas. Então, por exemplo, quando você está grávida, independente da sua via de parto, você tem direito a fazer um plano de parto. Nesse plano de parto tem o que você deseja, né? Se você vai para um hospital, que existe um berçário nesse hospital, e você não quer que o seu bebê fique no berçário, mesmo em caso de você necessitar de uma cesárea, você pode pedir para que o pai do bebê fique com esse bebê no quarto. No quarto. Então, são leis Aí, que... mas aí o pro bebê. hospital pode falar, não, aqui não é pode. lei. O hospital pode ou não. mas você vai usar E aí isso vai da como sua um escolha. documento No protocolado. caso, por exemplo, você pode não saber e ter o filho naquele hospital e ser Exatamente. obrigado a seguir a regra daquele hospital. Infelizmente. Aí o que vale é a informação que a gente vem falando tanto, né? Certo. A informação Briguei, né? de uma Briguei. forma Porque pensa. correta. Já briguei também no hospital. Pensa num bebê que está acostumado com você, com a voz do pai. De repente, ele vai ser colocado 4 horas num lugar que ele vai ficar lá sozinho. Não, porque aconteceu isso na minha cesárea, eu cheguei lá 11 horas depois no quarto. Eles me sedaram depois para Porque passar você essa teve esse sensação. problema. Olha só. Por isso que todo mundo tem que ter informação e escolher onde quer ter o bebê. Mas pra você Isso é uma ter no- coisa, uma informação que realmente todo mundo tem que ter. Eu Onde vai mesmo, ser o bebê? eu tive a Betina em Birigui, né? E na Santa Casa. E lá, que assim, eu falei, meu Deus do céu, porque eu devia ter pensado tudo antes, que eu fiquei muito revoltada. Falei pro médico, falei, eu quero pegar a Betina. Tá, eu não vou ter normal? Não. Então tá, mas você vai deixar ela em cima de mim 1 minuto, o sangue dela correndo no cordão umbilical para depois cortar. Eu sabia que eu estava muito bem informada nessa parte da humanização. Para depois, eu não quero que ela tome banho, não limpar ela 24 horas, porque tem lá o preparo lá do... Vernix. Eu queria tudo isso. Eu avisei todo mundo, né? Pegaram a menina, cortaram o cordão da menina, arrancaram a menina de mim, levaram a menina longe. Ela ficou lá, não sei Olha, quanto a orientação tempo. que nós temos da nossa sociedade, da presidente da nossa sociedade, que acabou de vir em Rio Preto na nossa jornada, é que nós, obstetras, nós somos os responsáveis pelas nossas grávidas. Então, nós que temos que brigar. A partir do momento que você falou, a gente vai brigar com todo mundo. Sim. Às vezes a gente não é nem bem visto, né? Não, e outra, nessa hora. lá em Birigui, Mas o anestesista neném não tem que ficar... dorme longe da O mãe. anestesista A nossa não tem que ficar presença falando de também, futebol, enquanto nada doulas, disso. dentro de um espaço desse, né, a gente também acolhe isso, porque geralmente eles estão lá mecanicamente fazendo o processo e não tem ninguém mesmo para segurar o bebê ali Isso, junto com você, né? Então, às vezes, essa falta também de acolhimento, enquanto equipe, que eles estão ali fazendo um processo hospitalar normal, né, para quem é mãe e precisa desse acolhimento nessa hora do nascimento, é importante ter alguém lá para te legal, apoiar nesse então, uma momento. pessoa neutra, né? Tem obstetra Isso, e tem... isso, Então, porque igual exatamente. quando nasce o bebê, tem uma pessoa ajudando, Isso. uma dúvida minha. Você acompanha até depois que nasce, na parte da amamentação também? Quanto tempo você continua esse acompanhamento? Eu fico até estranho falar aqui, mas eu fico para sempre. Mas geralmente fico bastante tempo mesmo, né? Algumas pessoas que a gente cria mais afinidade realmente ficam uma pessoa para sempre na nossa vida. Mas o nosso compromisso é cuidar desse puerpério, né? Às vezes a gente tem essa ideia assim, 40 dias o puerpério acabou. Não, é uns 3 anos assim, para realmente tudo entrar nos eixos, né? E enquanto doulas, a gente vai acompanhar o pós-parto dessa pessoa também, para alinhar a amamentação, para acolher também possíveis desequilíbrios emocionais. Trabalha antes e depois, né? Antes e depois. E trazendo tudo também para dentro da nossa equipe, né?
pessoa precisa de um auxílio, aí a gente traz, indica para a própria doutora também, se for um encaminhamento para um outro médico, né? A gente faz visita pós-parto, por exemplo, uma gestante que teve alguma questão de trombofilia, né? Aí, percebi que ela está inchada, doutora, marca uma consulta com ela. Então, a gente continua com esse olhar para sempre. Falando né? em alto risco, em trombofilia, eu só gostaria que você falasse para todo mundo aqui que o parto ideal para quem tem trombofilia é o normal. Roberta, isso aí é uma coisa maravilhosa. Porque, Renato, o que acontece? A gestante planeja ficar grávida, aí ela fica grávida, aí o nenê nasce, aí a perna incha, aí ela vai no vascular. Sendo que a hora que ela planejou que ela ia ficar grávida, ela tinha que ter ido lá para a gente fazer esse acompanhamento e eliminar os fatores de risco mais importantes e tomar as medidas de acompanhamento durante a gestação, não é, Roberta? Que são importantíssimas. Principalmente... Doutor, já tem protocolo disso já, né? Tem protocolo, tem recomendação, uma série de coisas que nós sabemos que devem ser feitas. E hoje a trombose é uma coisa que gera muita angústia nas mães, o medo da trombose. Por quê? Porque a vizinha falou, entendeu? Isso é uma coisa que nós não conseguimos tirar da nossa sociedade, como o brasileiro vive, que é uma coisa chamada senso comum. Por isso que eu tenho dificuldade de individualizar o cuidado, da pessoa entender como que é uma assistência de parto diferenciada, porque ela vive no senso comum. Então eu tenho que individualizar o tratamento da Roberta, da Annelise, o da Mila, cada uma delas vai ser de um jeito. E alguns grupos de pessoas têm um risco maior de trombofilia. E às vezes ela tem um risco maior. Não por isso ela vai precisar fazer alguma coisa diferente do que ter uma gestação com qualidade de vida saudável. Vai acontecer, né? Não significa que vai acontecer. E uma coisa muito importante, nós tivemos aqui uma revisão recente, até a Roberta estava junto, que quando a pessoa tem um risco de trombofilia, ela não precisa fazer 1000 exames, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque a gestante chega e fala, não, doutor, eu quero fazer ultrassom do corpo inteiro, exame que eu vi na internet, tem trombofilia. O que acontece, Renato? Existem diversos exames que têm um custo extremamente elevado, que suas alterações não modificam em nada, eu estou falando aqui, uma obstetra de primeira linha aqui do meu lado, meu grande amigo Emerson, que é um especialista em trombofilia, falou que não modifica em nada o que eu vou fazer para ela. São pequenos exames e ajustes que eu tenho que fazer para saber se ela tem um risco adicional e se eu vou ter que tomar alguma medida a mais. E, como a Roberta falou, nós fomos criados e desenvolvidos como ser humano por uma via de parto, que é o parto normal. O parto cesariana, ele, na minha opinião, e de muitas outras pessoas, ele não é uma via de parto. O parto cesárea, ele é um recurso médico que eu utilizo quando eu tenho alguma dificuldade fisiológica para ter o parto normal. E o senso comum criou um monte de lendas e estigmas do parto normal, que a mulher gravida com medo do parto normal, que ela vai sofrer, que vai ser ruim para o bebê. Só que o ser humano nasceu, se desenvolveu para nascer de parto normal, que é a via normal dela nascer. Então, é melhor para o pulmãozinho do bebê, porque estimula a produzir uma substância que é surfactante, é melhor para o pulmão do bebê. A mãe sangra menos de 500 a 1000 ml no parto normal em relação ao parto cesárea. O risco de trombose é 4 vezes maior no parto cesárea do que no parto normal. Então, são diversos detalhes que quando a gente fala parece que... Não é informado. Eu não estou falando que eu não faço cesárea, eu faço cesárea. Porque a nossa região, você sabe que Rio Preto é campeão de cesárea. Nós somos campeão de cesárea no estado de São Paulo. Não tem jeito da gente ser obstetra e não fazer cesárea, por enquanto não dá. Mas a gente tem que começar a orientar. A nossa obrigação, Renato, é educar. Trazer essa informação para que a mãe tenha essa noção. Fala assim, não, doutora, eu não quero nascer de parto normal de jeito nenhum. Bem, por quê? Saber o porquê. Não, Gustavo, e não tem doutora, resposta. Você sabe que cada hora que vai passando, nós estamos no terceiro bloco. Esse negócio aqui nasceu no coração da Kelly e foi confirmado junto com o nosso diretor designer, o Vinícius, quando a Kelly criou essa frase, informação que salva, e o Vinícius de prontidão mandou a logo que está aqui atrás
porque ele sentiu também lá que era muito importante. É um fenômeno. Então, o que nós fizemos aqui nesses 3 blocos, vocês não têm noção, porque o que está sendo transmitido vai ser gravado, vai ser recolocado, porque é o que a doutora acabou de falar, as pessoas não sabem, e a gente precisa falar, né? É muito legal isso aí, ó. A Carol se emocionou aqui, porque ela viveu uma situação difícil, talvez ela não precisasse ter passado por isso, não é isso, Carol? E outra coisa, quando eu falei sobre isso nas redes sociais, eu tenho acho que 70 comentários lá de pessoas, ou mais, nem sei quanto estão, de pessoas que aconteceu a mesma coisa. Meu Deus, eu não sabia, então me aconteceu, aconteceu isso comigo também. Acontece muito e a gente nem sabe por falta de informação. E nós temos que passar para frente essas informações de qualidade e de verdade, né? Outra coisa que por falta de informação que a gente falou, que aconteceu comigo, que se eu soubesse também eu teria optado por outro lugar para ter a minha bebê, que onde a Estela nasceu, eles só aceitam o aleitamento materno. E eu fiquei lá com ela acho que por quase 3 dias, e ela estava esgoelando de chorar. E eles estavam sem leite materno. Não aceitavam dar complemento. Tipo, a nenê estava esgoelando, você lembra, né, mim? A Mila entrou lá com uma lata de leite. Falou, chegou um ponto, a pediatra não autorizava, ela estava esgoelando, faziam 12 horas dentro do quarto. Mas ela ficou longe de você 12 horas também, depois que ela nasceu, né? Depois que nasceu, sim. E isso já estava, já tinha dado 24 horas que ela nasceu. Isso. Chegou um ponto que eu falei para minha mãe, não, então você essa pega ela... distância que fica depois que nasce da mãe também influencia no aleitamento, né? A situação do complemento... porque demora o leite. É a mesma da via de parto. O complemento, ele existe para quando a gente precisa. Não é? Exatamente. Então, quando a gente tem necessidade, nós temos que usar. E quando a gente vai escolher, igual você falou, o lugar que ele vai nascer, o que a gente vai fazer, é muito importante a gente saber isso antes, porque eu tenho que ter confiança em quem vai tomar essa decisão para mim. Não é? Assim, eu vou usar o complemento porque eu não quero dar o peito. Eu liguei pro meu médico na hora, eu falei assim, você vai me dar alta agora disso aqui, você vai arrumar um pediatra para vir aqui agora. Ele vai ter que falar que vai dar. O amamentar, o primeiro leite da mãe, que é quando os primeiros dias, né, João, é o excelente para a criança e é tudo que ela precisa. E também, né, Roberta? Para a mãe... Mas assim, Gustavo, desculpa só te cortar. É a melhor coisa para ela recuperar o pós-parto. Ela amamentar, porque o organismo dela tem os hormônios tudo que a mãe quer amamentar, né? A gente quer amamentar, é que às vezes não é suficiente. Sabe também o que acontece? Às vezes a mídia, ela põe a amamentação como sendo muito fácil. Não, é o pior momento. Chega um momento que eu viro para a grávida e falo, você tá lendo sobre a amamentação? É a pior coisa do mundo. Porque assim, as gestantes, elas vão todas lindas, maquiadas. No 7º dia pós-parto, a hora que elas chegam no consultório, estão descabeladas, morrendo, elas não se prepararam para levar o bebê embora. Isso tem que ser preparado. A amamentação não é fácil, tem que ter um apoio muito grande. Eu acabei de olhar, você falou isso daí, eu acabei de olhar para minha esposa, ela deu risada. Porque assim, ela fala assim, se alguém vir falar comigo sobre amamentação, a pessoa não vai amamentar. Por quê? Porque falta informação. A mídia coloca a amamentação como uma coisa maravilhosa. E não é. A mulher sofre. O peito racha, dói pra caramba. Não é... Desculpa, Dola. Não é que eu quero desanimar ninguém, não. Mas eu indico a amamentação. Só que o que a Carol falou, o que ela passou... Tá, existe a humanização, a gente tem que estimular. Vamos pôr no peito. 40 minutos, 1 hora. Tirou, chorou. Não vai estar saindo mais o colostro, não vai... Você tem que produzir um bem-estar para o bebê. E foi o que o Gustavo falou. A gente tem um recurso. Você vai deixar 12 horas uma criança chorando, a ponto dela fazer uma hipoglicemia, a ponto dela desidratar. E a ponto da mãe também, né? E a mãe enlouquecer. Então vai lá, oferece. Tá? Então usa o recurso, né, doutor? Usa o recurso. É o que a Roberta falou. A informação da mídia também influencia muito. Então vocês que são influenciadoras... Né? Vocês têm que orientar, indicar e mostrar em uma isso rede de apoio é outra coisa. Muito legal. Então, às vezes se confunde humanização também com militância, né? Claro. A gente, enquanto humanização, como a gente falou aqui,
não garante via de parto. Pode ser que aconteça uma distócia no seu parto, pode ser que aconteça alguma coisa que eventualmente você realmente precise ir para uma cesárea. Muito bem colocado. Né? Não é só a via de parto vaginal que a gente acha que é a humanização, porque não é. Exatamente. Né? Não é só a amamentação sem complemento que é a humanização, porque também não é. Humanização é respeito e cuidado. E é isso que a gente está aqui para oferecer. E respeito, por exemplo. E esse bebê que ficou 12 horas, ficou 11 horas longe da mãe, depois 12 horas chorando. O que será que esse bebê guardou dentro dele? E não você... é? Graças a Deus, só sorriso. Graças a... Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Como a gente imaginava, mais uma vez aconteceu. A discussão é sensacional, mas o nosso tempo acabou. Isso, ó, tá sendo muito legal. Mais uma vez, a internet foi legal, né, Mayara? Foi aí sensacional. Nós vamos conseguir nem abrir o espaço para as perguntas, porque como o tema aqui estava muito bom, eu cortei as perguntas, depois vocês podem mandar no nosso Insta, a gente encaminha para vocês. E para terminar, o Dr. Gustavo preparou um material para vocês, que ele vai apresentar e depois vai colocar à disposição, vai ser bem breve aqui para terminar, ele vai colocar à disposição de vocês, ele só vai dizer o que é, e depois ele vai disponibilizar, quem precisar, entra em contato no nosso Insta e pede o material, né, Sofia? R Saúde Rio Preto. R Saúde Rio Preto é um material muito interessante, o manual para gestação com pernas saudáveis. Então, fala aí, doutor, só para dar para a gente encerrar esse bloco, que a gente vai aí para o último bloco. Mas, antes do doutor terminar, obrigado, viu? Mais uma vez, doutora, realmente, viu, Annelise, doutora Roberta, Mila, nós temos que informar, né, Mila? E o Dr. João Paulo, Carol, muito boa essa discussão. Vai lá, doutor. Bom, Renato, obrigado. Quando a Kelly veio com essa ideia da informação que salva, a gente já sabia que na hora da discussão a gente ia falar de diversos assuntos e a gente pensou como informar melhor. Então a ideia foi escrever, nós escrevemos isso aí do zero, eu e o Dr. Emerson, que está ali atrás, que vai estar falando amanhã, que é o Manual para Gestação com Pernas Saudáveis. Então eles têm diversas partes, tá? Que foi um guia de orientação, tem informações básicas de como cuidar da saúde vascular, tá? Com várias partes, aqui a Mila contribuindo com a gente fala um pouquinho, a Mila é linda, tá? E eu queria mostrar, Renato, só um pedacinho dele. Vai lá, doutor. Material bem feito, hein, doutor? Eu queria que você consegue aumentar um pouquinho para a gente ver? Não consegue? Tá, aí no finalzinho, na conclusão, aí está a Ana Paula, que também com seus filhos. Está escrito, Renato, que o segredo para a gente ter uma gestação ou uma qualidade de vida saudável é a gente encontrar o equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Então, o equilíbrio da orientação, o equilíbrio do cuidado com a saúde, da alimentação, do pós-parto e de como a gente vai orientar essa mãe, não só do ponto de vista da minha especialidade, nem só da Roberta, porque se a Roberta falar uma coisa para ela for lá no meu consultório falar outra, ela vai achar que nós dois somos loucos e vai fazer o que a vizinha falar. Então, o que nós temos que fazer? Boa, Gustavo, essa foi boa. Entender o que aquela pessoa precisa. Por exemplo, a Carol não inchou a perna. Então, para ela pode ser que ela pensasse que eu não precisaria de nada, né, Carol? Entendeu? Mas encheu de varizes. Então, não é porque não inchou que ela não vai precisar. Então, existem várias coisas que nós temos que contornar e às vezes, quando eu vou consultar, eu consulto a pessoa, a Carol, eu consulto a Mila, o João, e às vezes eu encontro alguma coisa que eu posso contribuir com a Roberta. Aí eu falo com ela, mando um zap para ela, falo, Roberta, eu vi a Mila acho que tem um risco maior, ela fala, beleza, Gustavo, vou melhorar isso aí, pode ser que para o bebezinho tenha algum problema, então a gente conversa e tenta fazer isso exclusivo para cada pessoa, com equilíbrio, sem militância, como a Annelise falou muito bem. Então a ideia era disponibilizar isso para todo mundo, vai ficar aí disponível para vocês, para a revista, para enviar para quem vocês quiserem. Obrigado, viu, doutor? Material bem eu te completo. agradeço. Nosso tempo realmente acabou. Vou deixar a Mila aqui. Eu quero agradecer a vocês e uma salva de palmas para esses profissionais aqui. Então, obrigado. E daqui a 5 minutos começamos o quarto bloco. Até mais.